Fala galera, seja muito bem-vindo à nossa aula 6 Juros Simples. Vamos lá! Antes de mais nada, qual é o significado da palavra juro ou juros? Pessoal, eu sempre gosto de explicar juros assim. É uma quantia a mais em duas situações que pode acontecer. É uma quantia a mais que você paga por ter pegado um dinheiro, um valor ou um bem emprestado, ou então é uma quantia a mais que você recebe por ter emprestado, seja um bem ou seja uma quantia. Isso é juros. Eu sempre fico na confusão de juros, plural, singular, é uma bagunça, mas vamos lá. Antes de darmos as devidas definições aqui, faça a seguinte reflexão. É justo a cobrança de juros? Pensa bem, por exemplo, no financiamento. Você quer um carro de 50 mil e só tem 10 mil reais para pagar no presente momento. Isso significa então que quem vai financiar o seu carro, quem vai te emprestar o restante desse dinheiro, vai te dar a possibilidade de, mesmo não tendo dinheiro total agora, você vai sair com o seu bem de lá da concessionária. Uai, então quer dizer que essa pessoa que vai me emprestar 40 mil reais, ela vai me adiantar um sonho. E para adiantar esse sonho, ela vai cobrar um valor a mais para mim. Inicialmente pensando, é justo a cobrança de juros, não é? Então, o que não é justo? A cobrança abusiva de juros, tá bom? Então, é importantíssimo você ter essa noção de que é sim justo, é lícito você cobrar juros por um empréstimo que você faz ou por um empréstimo que você pega, tá ok? Você também consegue receber juros por emprestar dinheiro, tanto para familiares, isso vai de acordo com você, mas também como um investidor. Eu já sou investidor há 2 anos e isso mudou completamente a minha vida. Não somente pelo dinheiro em si que a gente recebe por emprestar dinheiro, mas pela disciplina e autoconhecimento que isso te gera, tá ok? Procura saber como que você começa a investir o seu dinheiro, para quem que você pode emprestar com um nível de segurança adequado, de acordo com o seu perfil, tá ok? Porque isso vai te levar a outras coisas, a outros conhecimentos, conhecimento de si próprio, principalmente. Aí você pode emprestar dinheiro para banco, aí você pode emprestar dinheiro para empresas da Bolsa de Valores, enfim. Vai no seu tempo com calma, pensando somente em investir o seu dinheiro naquilo que você conhece. Não vai inventar de fazer besteira aí não, tá bom? De colocar dinheiro em coisas que você não conhece. Parêntese feito, vamos lá. Para você conseguir gerar juros, você tem que ter um capital inicial, um dinheiro inicial que você emprestou ou tomou emprestado. Então os juros vão ser calculados através desse dinheiro inicial, tá ok? Aquela banda, capital inicial, mas tudo isso através de quê? Através de uma taxa. A gente tem que ter uma taxa de referência para calcular os juros, e essa taxa é uma taxa percentual. Por isso que está entrando aqui no módulo de porcentagem juros simples. Essa taxa vai incidir sobre esse capital inicial por um determinado período, por um determinado tempo. E com isso, depois desse tempo, esses juros que forem gerados vão ser somados ao capital inicial que você aplicou, dando para nós o que a gente chama de montante, que é o capital final. Vamos supor que você aplicou R$1.000 na poupança e em 3 meses isso rendeu R$100 de juros. Então R$1.000 é o capital inicial, R$100 são os juros. Junta esses dois dá R$1.100. Esse é o seu capital final, isso é o que a gente chama de montante. Agora, por que tem essa parte de juros que é chamada de juros simples? O juro ele é chamado de simples quando a taxa incide sempre no capital inicial, pessoal. A taxa sempre incide no capital inicial no regime de capitalização simples. Vamos supor aqui R$1.000 com a taxa de 2% ao mês aplicados. Ok, o que eu vou ter que fazer então? O 2% sempre vai incidir no R$1.000 mês após mês. 2% de 1.000 dá R$20. Então, no primeiro mês, vamos colocar o período 1 aqui, quanto que vai ter de montante lá na minha conta? Vai ser 1.020. Aí, no segundo mês, os 2% vai incidir de novo sobre o 1.000. Opa, então vai dar de novo R$20. Vai ficar, então, 1.040 lá na minha conta.
No terceiro mês, os 2% vão incidir aonde? De novo nos R$ 1.000. Vai dar R$ 20 de novo. Então vai ser 1.060. Ah, professor, então se é R$ 20 todo mês, eu posso dizer que os juros mensais são constantes, não são? Sim, são constantes. A quantidade de juros gerada todo período, todo mês, por exemplo, é sempre a mesma. Já no regime de capitalização composta, que vai ser a nossa próxima aula, a taxa não incide somente e sempre no capital inicial. Ela incide no capital acumulado no mês anterior. Então aqui no segundo mês, por exemplo, no primeiro mês não alteraria nada, porque o nosso capital inicial continuaria sendo de 1.000. Mas no segundo mês, essa taxa de 2% incidiria sobre 1.020. Opa! Um tostãozinho a mais aí, não é? E aí, depois do terceiro mês, a taxa incidiria sobre o valor acumulado no período anterior, que seria 1.040, um pouquinho a mais, não é? Com um pouquinho a mais, nem sei quanto aqui. Mas aqui já estaria maior do que 1.040 e essa taxa incidiria sobre um valor acumulado nesse período, tá ok? Então vamos pensar aqui comigo. O juro gerado em um mês é o quê? É o capital que eu apliquei vezes a taxa de juros que está incidindo sobre esse capital. Só que esse valor vai ser constante todo período. Então eu multiplico pela quantidade de períodos que tem. Pronto. Você nem precisou gravar fórmula, você entendeu a fórmula de juros. Os juros é capital vezes taxa vezes o tempo, tá ok? É CIT. Só que tem um detalhe. Essa taxa dessa forma aqui colocada tem que estar na forma decimal ou na forma de fração, tá ok? Se você colocar na forma de porcentagem, ao final você tem que dividir por 100. Não esqueça disso. Então, para não cometer esse erro, já coloque a taxa em decimal ou na forma de fração. Essa é a fórmula dos juros simples. Mas um detalhe, entenda ela. Ao capital é incidida a taxa, não é? Por exemplo, 2% de, o de é vezes, como esse juro C vezes I é constante, multiplico pela quantidade de tempo que nós tivemos o nosso dinheiro aplicado. Se os juros é capital vezes taxa vezes tempo, então o montante é capital mais juros, não é? É o capital que eu apliquei mais os juros que foram gerados no período. Se eu troco o J por CIT, aqui é só uma questão de manipulação de fórmula. Eu posso escrever o montante também dessa forma. É o capital que multiplica, entre parênteses, 1 mais I vezes T. I lembrando que é a taxa e T lembrando que é o tempo. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Antônio paga todo mês os juros correspondentes ao empréstimo de R$5.000 que ele fez junto à sua família. A taxa acertada foi de 3,5% ao mês no regime de capitalização simples. Após 5 meses, ele quita o débito. Letra A. Quanto Antônio paga de juros todo mês? E letra B. Qual foi o montante pago no final do empréstimo? Antes de mais nada, eu vou deixar a questão aqui projetada para você e nós temos que saber extrair os dados. Quais dados? O que é cada coisa aí nesse problema? Capital inicial, taxa e tempo. O capital inicial é de R$5.000. A taxa é de 3,5% ao mês. E o tempo foi de 5 meses. Ótimo, galera. Então ele está querendo saber na letra A só quanto que ele paga por mês de juros. Ah, muito simples, não é? Nesse caso é só fazer o capital vezes a taxa. Não preciso do tempo aí. Os juros então vai ser 5.000 vezes 3,5%. Eu vou colocar na forma de fração para estar aqui no zero, mano. Vai ficar 50 vezes 3,5. Uma dica. O zero desloca a vírgula uma casa para a direita, então fica 5 vezes 35. Por que o zero desloca uma vírgula para a casa da direita? Porque é 5 vezes 10, não é? Então esse 10 manda a vírgula para lá e sobra o 5. Vai dar 150 mais 25, R$175 de juros por mês. A letra B está perguntando o montante. Uma vez que a gente já calculou a quantidade de juros por mês, é só pegar essa quantidade de juros por mês que a gente calculou e multiplicar pelo tempo. Ou seja, é só fazer 175 vezes 5. Professor, mas nós nem estamos utilizando a fórmula, por que o senhor está pondo? Eu estou pondo para você interpretar caso você fosse utilizar a fórmula.
O tempo é de 5 meses e uma coisa importante é isso daqui, ó. A taxa está ao mês e o tempo está em meses. São unidades de medidas compatíveis, então pode multiplicar. Vai dar 500 mais 350, 850, R$875 de juros total. O montante é capital mais juros. 5.000 mais 875, isso dá o quê? Um total de R$5.875. Beleza? Exemplo 2. Um empréstimo de R$12.000 após 6 meses rendeu R$1.147,25 de juros simples. Calcule a taxa mensal e anual aproximada usada para remunerar este empréstimo. O que nós temos nesse exercício, galera? Nós temos a aplicação inicial, que é R$12.000. Nós temos também o juro gerado, que foi de R$1.147,25. Nós temos o tempo, que foi de 6 meses, e ele está querendo saber qual que é a nossa taxa. Olha! Como ele quer a taxa mensal e anual, vamos achar a taxa mensal primeiro, para depois transformar ela para a taxa anual. Vamos lá. Os juros não é o capital vezes a taxa vezes o tempo? Se eu quiser achar a taxa, mesmo sem vocês saberem a equação, é só usar operações inversas aqui, ó. Se você está com a taxa sendo multiplicada pelo capital e o tempo, e você quer encontrar a taxa, esse capital e esse tempo que está multiplicando a taxa, eles passam dividindo, operação inversa. Então é só você pegar os juros e dividir pelo capital vezes o tempo. Por isso que a fórmula é importante, tá ok? Usando aí operações inversas, eu sei que a taxa vai ser os juros dividido pelo capital vezes o tempo. Eu tenho juros, eu tenho capital e eu tenho tempo. É só jogar na fórmula. O ruim é que essa não é uma conta legal de fazer, não é? Então o que nós vamos fazer? Tem que fazer, não tem como. Eu vou pegar e multiplicar lá embaixo por 6. Isso vai dar 72 com 3 zeros. Agora o que eu vou fazer? Desloca a vírgula 2 casas para a direita e aqui eu vou acrescentar 2 zeros. Para transformar para porcentagem, eu posso pegar isso e multiplicar por 100, não posso? 100%? Por que nesse caso é viável? Porque aí, ó, 2 zeros vão embora. O resultado desse número dividido por esse já estará em porcentagem, porque eu já multipliquei por 100. Quantas vezes que o 72.000 cabe no 114.725? Uma vez, certo? Dá 72.000, sobra 5, 2, 7, aqui sobra 2, 11 menos 7 dá 4, 0, vírgula. Quantas vezes que o 72.000 cabe no 427.250? Aí lascou, hein? 6 vezes 7 é 42. Então eu acho que 6 vezes passa. Vamos tentar 5 vezes. 5 vezes dá 360.000. Isso vai dar 0. 5, 2, 7. 42 menos 36, para não ter que pegar emprestado, isso dá 6. 67.250. Mais um zero. 72.000 vezes 9 vai dar 0,009 vezes 2, 8. Sobe 1. 63 mais 1, 64. Isso vai dar 0,05. Aqui fica 12 menos 8, 4. Esse emprestou 1. 6 menos 4, 2. E aqui 0. 24.500. Bom, eu vou colocar, apesar dele não ter falado com quantas casas ele ia colocar, vou colocar com uma casa decimal, porque aí eu já sei olhar a casa da direita. Ele falou que era uma porcentagem aproximada, isso é aproximadamente 1,6%. Lembrando que, uma vez que eu multipliquei por 100, o meu resultado já está em porcentagem. Só que aqui é 1,6% ao mês. Tranquilo? Ele quer também a taxa anual. No juros simples, os juros não é o mesmo todo mês, não é constante? Consequentemente, a taxa também vai ser constante. Isso não acontece nos juros compostos, tudo bem? Então aqui, para descobrir a taxa de juros anual, é só pegar esse valor e multiplicar por 12. Fazendo a continha aqui, 1,6 vezes 12 dá 19,2%
aula. Galera, então para finalizar e resumir aqui a nossa aula, depois desses exemplos, tá aqui para você cada caso que pode ser pedido no enunciado. Se ele pedir os juros e der o capital vezes a taxa vezes o tempo, tá aqui. Se ele pedir o capital inicial, ele tem que dar os juros, a taxa e o tempo. Tá aqui a forma como você vai achar o capital inicial. Com ideias de o quê? De equação? Não, de operações inversas. Se ele pedir a taxa, pega os juros, divide pelo capital vezes o tempo. Se ele pedir o tempo, pega os juros, divide pelo capital vezes a taxa. Por acaso, se ele der um montante, use a fórmula do montante. Montante é capital que multiplica 1 mais I vezes a taxa. Às vezes, se ele der um montante e o capital inicial, aí você consegue achar os juros. Aí não precisa necessariamente usar a fórmula do montante. Mas às vezes não é possível, aí você tem que obrigatoriamente usar essa fórmula. E tome muito cuidado com transformações que vocês têm que fazer em relação à taxa e o tempo. Se a taxa está ao mês e o tempo está em ano, ou você passa a taxa para ao ano, ou você passa o tempo para meses. E essa transformação eu vou deixar você com a dorzinha de cabeça para fazer sozinho. Agora é meter bronca na lista de exercícios que está aí para você baixar. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui comigo. Fique com Deus, espero você na nossa próxima aula.